Vamos hoje abrir as nossas Bíblias, meus amados, no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 1 em adiante. Agora, inclina a sua cabeça e ore comigo. Tenha fé. Confia que o Senhor, Ele é bom e justo para o levar aonde está o centro da sua vontade. Querido Pai amado, Pai celestial, como escapar da sua presença? Como fugir? Por que se esconder? Sendo que Tu és o bom pastor que guia as ovelhas para quem se predispõe a serem ovelhas dócil, mansas. Para esses, Senhor, pois tome a sua lã, tome a sua carne, tome, bom pastor, a vida dessa ovelha e pasta, Senhor, aquele cujo desejam e reconhecem a voz do Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me para se orientar esse rebanho, cujo reconhece a unção profética sobre minha vida, em nome de Jesus. E todos dizem amém. 1 Samuel 26, 1, vamos estudar um trecho fantástico. Realmente, meu coração queima nessa noite por ter recebido essas palavras para transmiti-las para todos vocês. Diz a palavra do Senhor: os zifeus foram falar com Saul, inimigos de Deus, os zifeus, mas eram amigos de Saul, né? E diz a palavra do Senhor que isso foi em Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente do deserto de Gessimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos seus melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente do deserto de Gessimon, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado, ou seja, dormindo, no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Seruia, irmãos de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E disse Abissai, acho que se pronuncia assim em português: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Olha isso, meus queridos. Mais uma vez, mais um intento de Saul perseverar. Presta atenção. Mais um intento de Saul perseverar em fazer aquilo que se opõe a Deus, ir contra o ungido do Senhor. E quanto efetivamente
quantos estão me vendo nessa noite, nesse momento, e estão perseverando no erro? Sabem que estão fazendo errado, mas perseveram no erro, assim como Saul. E sabe o que essas pessoas dizem? Eles dizem: afinal, eu não sou sozinho, não estou sozinho, também tem muitos que fazem como eu. E assim como o exército de Saul, Saul mais 3.000 homens, insistindo, perseverando em fazer aquilo que não é de Deus, o que desagrada a Deus, e sabendo Saul que Davi era o próximo rei, que Deus escolheria para substituí-lo. Quantas pessoas que me veem nessa noite continuam sabendo que está errado, continua no erro, porque assim a sua consciência sabe que está fazendo errado, mas continua a perseguir aquilo que vem de Deus, porque quando você desobedece a Deus, sabendo que está errado, mas continua na linha do errado, você persegue Deus. Você persegue Davi. Pois bem, Saul estava acompanhado de 3.000 homens e soldados valentes do próprio Saul. Pois, amados, escuta o que eu vou falar para você. Não é porque Saul faz o que é errado e porque a grande maioria fazem o errado diante de Deus que você vai seguir os passos de Saul. Saul, ele tinha seus valentes, mas Davi também tinha seus valentes. Saul, ele tinha Abner, filho de Ner, que era o comandante do exército de Saul. Mas Davi, ele tinha Abissai, um valente de Davi. Nós vamos, inclusive, ver que Abissai tinha outros irmãos, que eram os filhos de Zeruia, que eram pessoas muito usadas em batalha ao lado de Davi. Então, atente comigo sobre o fato de que um homem pode escolher se abrigar num exército que faz o errado diante de Deus. O que adianta buscar o poder desse século, sendo que sou vulnerável e a qualquer momento o anjo do Senhor pode entrar no meu acampamento e, se me ver dormindo espiritualmente, junto com aqueles que são como eu, pois pode ele decidir-me poupar a minha vida ou pode ele decidir me matar. Assim Davi fez. Davi soube que Saul estava indo contra ele. E Davi, como Davi sabe. Por que Davi sabe? Porque Davi é um homem de Deus. Por acaso esconderias tu alguma coisa de Deus? Por acaso Deus não entraria no teu acampamento? Por acaso tu diz e pensas ou te esqueces que Deus vê todas as coisas? Deus não é capaz de entrar no culto, bem no lugar onde, na verdade, há uma intimidade.
Deus, por acaso, não entraria, não penetraria no mais oculto, na tua tenda, principalmente quando tu estás dormindo, espiritualmente, sonolento. Davi não entrou no acampamento de Saul para matar. Sabia disso? Mas se ele quisesse, ele mataria Saul. Davi entrou no acampamento de Saul e entrou na tenda de Saul. A Bíblia diz que ele pegou a lança dele, nós vamos ver depois, e pegou o jarro que estava perto da cabeça de Saul. E vocês vão entender por quê. Davi pode matar Saul, mas o propósito de Davi entrar, dessa vez, não é para matar Saul, mas era para poupá-lo e para ensinar algo para Saul. Por acaso, Deus não é aquele que poupa ou que mata? Por acaso, a vida do homem não está nas palmas do Senhor? Deus não poderia lhe fazer morrer, como também Deus pode lhe poupar de uma doença, de uma enfermidade, de uma desgraça? A vida e a morte não estariam nas mãos do grande juiz? Mas, meus queridos, ainda não é o momento de Saul morrer. Porém, reparam que antes de Saul morrer precocemente, porque Deus não permitiu, o que acontece? Deus, ele avisa os seus escolhidos. Saul, ele avisa Saul, os seus escolhidos, sobre as brechas que ele abre, porque quando um rei dorme e seu exército dorme, quando um líder dorme e seu exército e congregação dorme, pois o inimigo entra e mata e destrói. A sorte de Saul é que quem entrou foi Davi. Não foi o anjo da morte. Mas antes de Saul morrer, Deus faz entrar Davi no teu acampamento. Porque Davi tem um propósito de entrar. Às vezes tem pessoas que deixam entrar Davi, porque o convida. Mas há outros, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Davi entra sem tua permissão, e mesmo que tu não queira. E com a espada. Mas não é para te matar, é para te salvar e te poupar, Saul. É para te dar o entendimento do que te falta para você viver para Cristo. Porque o propósito de Davi entrar no acampamento de Saul é porque Saul está dormindo, porque Saul é morto espiritualmente e porque é necessário que que vive e que está acordado, assim como as virgens sensata, é necessário que Davi entre e acorda aquele que dorme e diga: acordem, porque o noivo vem. Mas há um exército que dorme, que é sonolento, e a liderança e a ministérios que, se Jesus voltar, eles seriam mortos e ficariam.
Mas por acaso tu reconhece quando um Davi, quando um profeta de verdade entra no teu acampamento, mesmo que você não queira, porque estás acomodado a ser como um Saul e pensa que por ser rei, Deus está te prosperando e que Deus está contigo e que 3.000 que estão junto, debaixo de uma liderança corrupta, pensa que realmente Deus está prosperando, sendo que não reconhece a voz profética de um profeta que entra no teu acampamento para te ensinar que tu és pobre, cego e nu e estás dormindo e por ser um imprudente, pois serás reconhecido como a noiva de imprudente, insensata, que quando um profeta gritou, aí vem o esposo, permaneçou dormindo. Pois um conselho lhe dou para quem dorme espiritualmente nessa noite. E inclusive tem um sono pesado. Fala um sono pesado como o de Saul. Porque Davi entrou com Abissai. E o sono era tão pesado, mas tão pesado, que nem Saul e nem 3.000 homens foram capazes de que o acampamento, um só sequer, despertasse. Pois um conselho, e eu lhes dou nessa noite para quem tem um sono muito pesado. Mais vale Davi entrar no teu acampamento, na tua vida, para te mostrar o quanto há brechas e vulnerabilidade na tua vida do que um filisteu entrar e te matar. E você que tem um Davi, você que tem um Davi que não dorme, que está desperto espiritualmente e tem oportunidade de ser visitado quando dormes, quando corres risco de morte, quando corre risco de se separar de Deus, quando corre risco de morrer, por que tu ignores ainda o fato que Davi quer entrar no teu acampamento para te ajudar, para que não persegues mais aquilo que Deus estabeleceu? Pois se você dorme, se você é um morno, você é um Saul. Porque mesmo que Davi entre, tu não acorda. E se você dorme espiritualmente, meu amado, junto com 3.000 da sua casa, talvez vocês não são 3.000, talvez vocês são 3, 4, 5 que estão me assistindo. Até quando vais prevalecer assim? Não sabes tu que os teus dias te são contados? Achas que Davi não pode entrar na tua casa, Saul? Você acha que Davi não é capaz de entrar na sua casa? Pois um homem que é amigo de Deus, o homem que é homem de Deus, mais cedo ou mais tarde, se Deus quer, o fará entrar na casa daquele que dorme com espada. Mesmo que Saul não queira, e mesmo que Saul se esconde de Davi, e sabe o que acontece aí? A vergonha
será tão grande para Saul, que toda a sua vulnerabilidade será exposta. E digo mais, assim diz o Senhor, a lança de Saul será tomada por Davi, para que Saul saiba que Davi deve ser honrado e respeitado. Porque assim acontecerá. E vamos continuar, prepara-se, versículo 8, diz assim, Davi entrou com Abissai. Ninguém acordou. Diz assim, Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra um ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. O Senhor mesmo o matará, disse Davi. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Há pessoas como Abissai que querem ver o juízo de Deus operar sobre pessoas maldosas, que inclusive não são conhecidas de Deus. Mas um Davi deve deixar a justiça de Deus operar. Aprende isso, meus queridos. Agora, veja o que Davi diz. Olha o que Davi diz para Abissai. O Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Deus pode matar quem persevera no erro? Ou seja, há muitas formas de matar. Simplesmente deixá-lo no pecado. O abandonar porque essa pessoa quer continuar e prevalecer assim. Morre, já está morto. Pois com certeza, há muitas formas de Deus matar. Por isso que há doenças, como também outros fatos que podem ser o resultado do juízo divino. Mas Davi afirma que chegará a hora de Saul e ele morrerá. Qual é o papel de Davi? Me responde, qual seria o papel de Davi em relação até mesmo ao próprio Saul? Qual é o papel de um ungido do Senhor, de um pastor verdadeiro, de um vinhateiro, de um profeta de verdade nessa era? Vocês querem saber? Conviver no acampamento daqueles que estão acordados e viverem com eles. Mas o papel de um Davi também é entrar no acampamento daqueles que dormem a fim de revelar as brechas e pecados para que Saul tenha consciência que se continuar assim, morrerá. Estou falando da morte eterna, meus queridos. Amados, que tipo de discurso vocês querem ouvir? Que tipo de discurso vos atrai? Aquele que entra no acampamento de Saul e disse, continua assim e você vai viver? E obviamente estaria mentindo para você. Ou você estaria disposto a ouvir esse tipo de discurso que diz, você vai morrer se continuar assim? Eu prefiro ouvir a verdade. Pois felizes são aqueles cujo Davi o visitou. Feliz
são aqueles cujo Davi o visitou e entrou no seu acampamento, mesmo que você não queira. Às vezes, Saul aceita, outras vezes, Saul não quer. Mas se Deus tem um propósito para a tua vida, Davi vai entrar. Com um propósito, mesmo que você não queira receber. Feliz são aqueles cujo Davi entrará no seu acampamento. Você sabia que a segunda vez que Davi poupou Saul? Segunda vez que Davi poupou Saul. Pois a espada de Davi era a espada do Senhor. Sabes por quê? Porque Davi era um homem que era dirigido pelo próprio Espírito Santo. E a vontade de Deus se cumpria em Davi. Vocês querem que ninguém lhe perturbe? E que Davi não entre na sua privacidade? Porque você tem muitas lanças para esconder. Pois para esses, eu lhes digo nessa noite, deixa de dizer, se não reconhecer a oportunidade que Davi te dá, então que entrará na próxima, quando tu dormir, será um filisteu. Será o próprio Satanás que dessa vez não lhe poupará. Davi poupa, mas um filisteu lhe matará. Versículo 11, olha o que diz. O Senhor me livre, Davi fala para Abissai, o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. A gente estava conversando, todo mundo dormindo. Para vocês ver o nível de sonolência. Tem pessoas que, para acordar, meu Deus, para acordar essas pessoas, mesmo ouvindo 2 anos, palavras reveladas, tem pessoas que ainda não estão acordadas. E eu estou falando isso para pessoas, alguns do ministério da Online World Church. Mesmo com 2 anos ouvindo a palavra de Deus, 1 ano ainda continua dormindo. Até quando? Até quando te acostumarás? Porque mesmo estando onde Davi te dá a oportunidade de você acordar, mesmo Davi conversando com Abissai e conversando à vontade, és incapaz de acordar, porque tu não quer. Porque ainda tu não quer e tu não entende o propósito de Deus sobre tua vida. E disse Davi, continua, agora vamos pegar a lança. Olha o que Davi diz. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça de Saul. E vamos embora. Olha isso, o propósito, tu tá me seguindo aqui, tá? O propósito de Davi é entrar no acampamento de Saul, mesmo que ele não queira, pegar a lança e pegar o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul. E depois não há mais nada que fazer. Vamos embora. Pois assim diz o Senhor. É assim que um Davi, um líder, um homem de Deus, tem um propósito de entrar no acampamento de ímpio, no acampamento de um pecador, no acampamento daqueles que dormem espiritualmente. Não há mais nada que fazer, a não ser entrar
e tomar a lança e tomar o jarro de água. E vocês já vão entender o significado da lança e o significado do jarro de água de Saul. Presta atenção. Quando um líder que ele ama e quer que você viva para Deus, entra no seu acampamento, entra na sua casa, quer saber da sua intimidade para poder solucionar certas áreas que pode lhe matar, essa pessoa, ela sempre irá tomar aquilo que faz a força daquele que se perde. Eu vou repetir, essa pessoa sempre irá tomar aquilo que faz a força daquele que está indo para a perdição, a sua lança. Por acaso, não era a força de Saul, a sua lança? Se alguém vier, paf, eu mato. Não era a sua força? O ungido do Senhor, que se ocupa de verdade da sua vida, ele vai querer entrar na sua casa. Ele vai querer procurar na sua tenda a sua lança e o seu jarro. Sua lança é a sua força, Saul. É aquilo que lhe traz prazer, talvez a sua força é o prazer da lascívia. É aquilo que lhe traz prazer, mas está o levando onde não queiras tu ir amanhã, que é no inferno. A tua lança. A lança pode ser o seu orgulho. A lança pode ser a sua vaidade. A lança pode ser a sua aspidez. A lança é a sua avareza, a preguiça. A lança é aquilo que lhe prejudicará se Davi não o tomar de você. E o fato de Davi tomar sua lança, meus amados, não é porque é chato. Davi é chato, porque ele entra no meu acampamento e toma a minha lança. Não, não é. Não é, meu querido. Não é porque é chato, ou inconveniente, ou entrão, ou até mesmo ladrão. Por que Davi quer sua lança? Davi, escuta isso, tá? Davi a toma de você para que saiba que, em primeiro lugar, ele não quer seu mal. Ele não quer seu mal. E deves tu confiar em Davi. Segundo, para que saiba que Davi quer que você viva e não morra. E não acabou não, meus amados. Porque um Davi, que é Davi, cujo quer seu bem e quer entrar no seu acampamento, ele também procurará o jarro perto da sua cabeça. O jarro cujo tu diz que tem água. Você quer entender o que é isso? O jarro? É a água que você bebe, Saul. E que tu diz é boa. Tem certeza, Saul, que a água que tu bebes, cujas tuas atitudes revelam e confirmam que tua água é suja, que a água cuja está dentro do teu jarro é digna de jogá-la
no chão para ninguém beber. É a água que Saul bebe. Pois Davi, que é Davi, ele vai procurar sua lança e seu jarro para seu bem, porque ele lhe ama. E assim provará a água do jarro. Mesmo que Saul diga, ela é boa. Pode Saul viver e ainda beber num jarro onde a fonte não é pura? Por acaso, um líder instituído por Deus não lhe pedirá seu jarro para avaliar o seu conteúdo? No acampamento onde eu estou, Pastor Cris, durante toda a minha vida, realmente essa água é boa. Mas Saul é depressivo, Saul é enfermo, Saul é doente, Saul é viciado, mas disse que seu jarro é água pura. Me poupa, pois Davi, que é homem de Deus, ele vai querer seu jarro. E tomará de você. E se tu não quer dar para Davi o teu jarro e a tua lança, qual é o propósito de Davi entrar, se não for esse? Pois em verdade, eu vos digo nessa noite, a lança e o jarro devem ser retirados juntos se tu queres viver, Saul. O que adianta entregar tua lança para Davi e manter teu jarro cheio de água impura que jamais saciará a tua sede? O que adianta querer guardar teu jarro e misturar água pura com água do acampamento de Saul? Se tu queres viver, Davi não te pediria teu jarro para esvaziá-lo e enchê-lo novamente com água pura, águas de fontes? Pois entendam, meus queridos, nessa noite, todos que querem ser acompanhados por nós, todos aqueles que querem ser acompanhados por nós e ter compromisso com essa igreja, devem saber que somos Davi. Devem saber que somos Davi e, por não querer enganar ninguém, entraremos no seu acampamento e procuraremos a lança e o jarro. Pode o seu jarro conter água pura no ministério ou uma religião cujo Espírito Santo não habita? Não. Então, seu jarro certamente será tomado e avaliado o seu conteúdo, meus queridos. Infelizmente, Saul não entendeu nada. Nós vamos ver à frente. Saul não entendeu nada. Saul não entendeu o porquê Davi tomou sua lança e porquê Davi tomou o seu jarro. E ainda muitos não querem entender, porque querem permanecer no erro e assim se comprazem de permanecerem no acampamento onde estão, de permanecerem no mundo, mas querem usar o nome do Senhor e ocupar uma posição de rei, porque dizem, afinal, tem também eu mais 3.000, muitos fazem como eu faço. Ai, ai, ai desse. Versículo 13 diz assim: Então Davi
foi para o outro lado, eles saíram, tá? Depois de fazer isso, é a única coisa que Davi queria, pegar o jarro e pegar a lança. Missão cumprida. Davi não tem motivo de prevalecer no acampamento de Saul, se não for esse. Porque tem pessoas que querem evangelizar, mas depois se assenta com a... Não, se assenta não. Depois dormem junto com Saul. Não queiras tu permanecer no acampamento de Saul, se não for pelo motivo de você acordar, aliás, de você entrar, tomar aquilo que é necessário ser tomado para que Saul possa viver. Mas se tu não fizer isso, qual é o propósito de você entrar no acampamento de Saul? Salvar Saul? Dormir junto com ele? Assim como faziam 3.000 homens? Pois tem pessoas que querem evangelizar, mas dormem. Pensas tu acordar aqueles que dormem, sendo que tu dorme? Seja pois tu Davi. E se és Davi, o único propósito pelo qual Davi deve entrar no acampamento, no mundo, é para tomar a lança e tomar a jarra de água de Saul. Que ele queira ou que não queira, porque isso é um propósito de um ungido do Senhor. Então Davi foi por outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância dele. Olha, uma boa distância. Né? O homem de Deus não pode ficar, não tem, o que o mundo pode oferecer? Não, a uma boa distância do acampamento de Saul, né? E gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? E disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o seu rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. E juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e onde estão o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele. E Davi mostra para Abner e para todos. Amados, escuta, Davi diz: esses que dormiram quando não deveriam dormir, Davi diz, merecem morrer. Pois homens e mulheres que dormem e escolhem sua cobertura espiritual, que dormem, pois se não se arrepender, merecem o mesmo juízo dos seus líderes imprudentes e religiosos. Vamos continuar. Versículo 17. Diz assim: Saul reconheceu a voz de Davi e diz: tem pessoas, gente, que sabem que Deus fala. Reconhece a voz do Senhor, mas fala até mesmo como Saul: meu filho, ou seja, reconhece, sabe, mas não muda. Olha que diz Saul: é você meu filho Davi? Sim, meu pastor. É meu pastor. É meu pastor. É meu fiadeiro. Mas não muda. É você, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, o rei, meu senhor. E acrescentou: por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz? E de qual mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo.
Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram, vá, preste culto a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, disse Davi, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul diz, pequei. Olha, religioso, sabe, pequei. Volta, meu filho Davi. Volta, meu filho Davi. Quantas vezes Saul diz isso? Quantas vezes? Vocês que me acompanham nesse estudo bíblico, quantas vezes Saul diz, pequei, reconhece, vem, volto e não volto, volto e não volta. Pequei, meu filho Davi, como hoje considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Sabe da sua tolice. Saul sabe da sua tolice. Um bode sabe que faz as coisas erradas. Respondeu Davi, aqui está a lança do rei. Está entrando na história comigo, né? Davi de longe, tá? Ele mostra a lança. Ele diz, aqui ela está. Venha um dos seus servos pegá-la. Ou seja, Davi não diz, eu vou trazê-la para você. Não, tu quer a lança que Deus tomou de ti? Tu quer a restituição de Deus? Vem tu pegá-la e vai até Davi. Porque não será Davi que irá te entregá-la. O propósito de Davi é tomá-la de ti. Mas o propósito de você, é ir buscá-la. Para finalizar, você quer sua lança de volta, meu querido Saul? Quer ou não quer? Há muitas coisas que representam a sua lança. Você quer a restituição de Deus? Você quer sua lança de volta? Você quer que sua força e a sua segurança verdadeira volta em você? Então, Saul, assim disse Davi, aqui está a lança do rei. Venha tu buscá-la. Mas para tu buscá-la, Saul, tu tem que abandonar teu acampamento e ir aonde Davi está. Porque não pensas tu receber tua lança na lama do pecado. Faça tu, ó filho pródigo, a tua parte e vai até Davi, porque Davi tem aquilo que você não tem mais. Você quer que sua depressão pare e entre a alegria? Você quer que Deus te devolva a tua lança, a tua força? Então Saul, aqui está a lança do rei, venha tu pegá-la. Ou seja, aquilo que Deus quer te restituir está onde Davi está, mas não aonde Saul está. Se você quer que Deus te devolva o que Ele tomou, meus amados, sai do seu acampamento, tenha fé, tenha coragem e vai até Davi, porque ele tem aquilo que você precisa, em nome de Jesus. No pecado, jamais serás restituídos por Deus.
na sua indecisão, jamais será restituído por Deus, porque as bênçãos jorram aonde Davi está. E digo mais, não sonha que Davi vai te dar o que desejas receber onde tu está. O único jeito de Davi ir onde um Saul está, o único motivo, o único propósito de Davi ir aonde Saul está, é para tomar o seu jarro e tomar a sua lança, meus amados. Depois, por que Davi compactuaria com Saul? Ou tu vai até Davi, ou tu morre no teu acampamento, meu querido e meu amado Saul. Você quer que Davi entre no seu acampamento para cumprir o propósito a fim de te poupar e te salvar, Saul? Ou você quer prevalecer duro e continuar dormindo porque não queres acordar? O que tu queres? Há pessoas que não querem acordar. Mesmo que Davi conversa com Abissai sobre muitos assuntos e não há nada que Saul queira fazer para despertar. Nem o grito de um profeta por meio de uma palavra cujo Senhor usa para falar com sua igreja. Até quando? Pois se não for assim, eu lhes garanto que Saul morrerá. Vamos orar. Pai amado, que linda palavra o Senhor tem nos dado. Quantos estão dormindo no acampamento e sequer conseguem sentir a presença de Davi? Sequer são sensíveis àquilo que Davi quer fazer para que Davi cumpra seu propósito. E não entendo o propósito de Davi, porque simplesmente se recusa a entregar sua lança e seu jarro, meu Senhor. Porque são orgulhosos religiosos que querem permanecer acampado aonde estão. Pois eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa corrigir esses e também dar oportunidade aos escolhidos do Senhor para que Davi entre e cumpra seu propósito. Tomara, meu Senhor, que hoje essas pessoas entendam o propósito de uma liderança, de um homem de Deus, saber e entrar na intimidade de uma vida para que essa vida possa ser ajudada a fim de se salvar e assim tomar aquilo que pode ser pedra de tropeço amanhã. Mais vale, meu rei, Davi entrar do que amanhã um filisteu entrar, do que amanhã Satanás tirar a vida de uma pessoa relutante, de uma pessoa rebelde, de uma pessoa dura de serviço. Lhe agradeço por essa palavra, Rei, cujo Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém.